Bom dia a todos. Como o Nando já referiu, hoje calhou-me a responsabilidade de vos transmitir a palavra de Deus e eu já começo a ser aqui um bocadinho hábito de trazer uns temas aqui um bocadinho diferentes. E eu hoje queria partilhar convosco um tema que é uma coisa que é relativamente frequente até na igreja. É uma coisa que nós não estamos imunes, é uma coisa que nos pode acontecer a qualquer um. E nós devemos nos preocupar e devemos pensar bem sobre este assunto, porque eu falo por mim, é algo que eu já passei por isso. E eu dividi aqui o tema. Eu inicialmente pensei em falar sobre este assunto de uma forma e depois dividi aqui o tema porque faz sentido que assim o seja. Mas então vamos ver aqui algo sobre a inércia e a ação. Faz sentido que sejam as duas partes. Eu inicialmente tinha pensado em falar só sobre a inércia, mas depois, para não dar uma conotação um bocadinho negativa ao pensamento, optei por adicionar também a parte da ação para rematar e para dar mais coesão à mensagem. E nós vamos ver depois também alguns exemplos na Bíblia sobre este tema. Começando então pela parte mais prática, mais científica da coisa, temos que saber o que é a inércia. Então a inércia é um estado em que um objeto ou um corpo permanece em repouso ou em movimento constante, enquanto não é alvo de uma força ou uma ação. Ou seja, um objeto que não sofre nenhuma força externa, portanto continua no estado em que se encontrava, quer esteja parado, quer esteja em movimento. Se estiver parado, continua parado, se estiver em movimento, continua em movimento, no mesmo sentido. Portanto, uma ação sobre este estado de inércia vai resultar numa alteração do estado deste objeto, que deixa de estar parado caso seja puxado ou empurrado e vai parar ou vai travar caso alguma ação, alguma força o faça travar. O melhor exemplo que vos posso dar disto é a força da gravidade. Por exemplo, se eu tiver um objeto parado em cima da minha mão, ele está inerte. E se eu tirar a mão, de repente, o objeto vai cair, porque há uma força, que é a força da gravidade, que o puxa para baixo. E aqui há uma alteração do estado de inércia deste objeto por conta de uma ação, que é a força da gravidade que o puxa para baixo. Assim como se nós estivéssemos a andar para a frente, normalmente nós quando andamos para a frente nós temos que fazer um movimento para andarmos. Mas se nós pararmos de fazer esse movimento, se nós deixarmos de ter se deixarmos de nos inclinar para a frente, nós vamos parar, porque há a força da gravidade também que nos puxa para baixo e que nos faz parar. Mas se de repente nós estivermos a andar e a força da gravidade desaparecer, será que nós iríamos parar de nos movimentar? Não, porque nós iríamos continuar sempre a andar no mesmo sentido, dado que não tínhamos a força da gravidade para nos parar, então nós iríamos continuar a movimentar-nos em frente até que alguma força ou alguma ação nos fizesse parar. E agora, tornando isto um pouco mais pessoal, podemos dizer que a inércia na nossa vida pode ser um estado de espírito, pode ser uma situação, pode ser um caminho em que nos encontramos e não há nenhuma força ou uma ação externa para que esse estado e essa situação e esse caminho se alterem. Muitas vezes até nos apercebemos que estamos assim e não fazemos nada para mudar a nossa situação. E aqui eu repito que eu passei por isto. Houve uma altura em que eu saí da igreja onde eu estava e depois andei ali numa altura em que não sentia bem a necessidade de encontrar outro local. Portanto, eu estava numa inércia que era um bocadinho deixa andar, até que Deus depois providenciou e enviou uma pessoa para tomar uma atitude, para fazer uma ação na minha vida que me trouxe para perto de Deus. E na nossa vida espiritual,
Será que também se verifica esta inércia? Será que também podemos ser afetados pela inércia? E como eu tinha referido ao início, o tema é inércia e ação, e nós daqui a pouco já vamos ver a parte da ação. Mas quero-vos dizer que a inércia tem dois lados maus e a ação tem dois lados bons. Tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida espiritual, nós só ficamos a perder com a inércia e, por outro lado, só temos a ganhar quando mudamos de atitude e tomamos uma decisão, partimos para uma ação. Claro que aqui tem que ser uma ação de acordo com a vontade de Deus. Então, começando pelo primeiro lado mau da inércia. Quando não temos Cristo na nossa vida e seguimos um caminho, que é o caminho da perdição, da separação eterna de Deus. Aqui nós não conhecemos Deus intimamente e estamos num estado de inércia que, se não for interrompido, vai levar a que passemos uma eternidade separados de Deus. E neste caso não há nada nem ninguém que possa mudar este estado de perdidos, não é? A não ser o Senhor Jesus Cristo, que já fez aquilo que era o necessário, já tomou a ação que era necessária para este efeito, e nós só temos que aceitar este ato de Cristo, este ato de Deus, para sairmos da nossa inércia. Mas também podemos pensar em evangelização como uma ação que leva as pessoas a olharem para Cristo e a tomarem consciência deste ato de Deus ao ter enviado o seu Filho para cumprir com o plano da salvação. Depois, o segundo lado mau da inércia é quando já somos crentes, mas vivemos uma fé algo mecânica, uma fé esmorecida. E muitas vezes, ao início, quando nós nos convertemos, parece que temos aquele ímpeto que é tudo novo e é tudo maravilhoso e nós queremos mais e mais. E à medida que o tempo vai passando, como todas as coisas, que é a nossa natureza que assim o faz, com o tempo vai passando, nós deixamos de ter aquela vontade inicial, aquele fogo inicial que nós tínhamos, o ímpeto, e vamos perdendo. E muitas vezes também a rotina e a vida cotidiana, as responsabilidades que nós temos, o dia-a-dia e as distrações que este mundo tem para nos oferecer, também nos levam a viver uma rotina em que começamos a ter hábitos religiosos. Aquilo que deveria ser feito em gratidão, em reverência e em adoração começa a ser feito de uma maneira mecânica, de uma maneira sem profundidade, sem sentido. Vir aqui à igreja ao domingo e cantar um bocadinho e dizer amém quando o pregador acaba a mensagem e começar imediatamente a pensar na carne que não ficou a marinar de manhã para o almoço. Ou então virmos só mesmo o suficiente, fazermos só mesmo o suficiente, darmos só mesmo o suficiente de nós, só para parecer que não vimos aqui e que nos vamos embora e que depois nunca mais aparecemos, mas não damos muita corda, mantemos-nos muito à margem para não nos cobrarem muito, para não nos pedirem tanto, não é? E eu lamento dizer isto desta forma, mas isto são formas de inércia na nossa vida. O desânimo também pode ser uma das razões para nos sentirmos desamparados. O que nos pode levar a perder um pouco a esperança e que nos pode levar a um estado de letargia. E aqui a letargia no latim vem da junção de dois termos. Vem do termo lete, que é esquecimento, e o termo argia, que é inação. Ou seja, lá está, inação, inércia. E ainda na semana passada o David falou aqui na reunião de Natal, como o Hernando também já referiu, o exemplo de Simeão. Alguns aqui já ouviram, não é? Lembram-se do exemplo de esperar pelo marshmallow. E o Natal é esperança, assim como também pode ser um motivo para nos tirar da inércia em que nós estamos na nossa vida. O pecado também pode ser algo que cria uma barreira entre nós e Deus, o que dificulta a nossa relação com Ele. Isso certamente não ajuda se nós estivermos num caminho perigoso e quisermos sair dele. E muitas vezes nós também camuflamos um bocadinho o pecado, pomos uma máscara no pecado. É uma coisa que não faz mal, mas depois também não faz bem. E muitas vezes nós vivemos uma vida de pecado e sabemos, e isso também é uma forma de inércia na nossa vida.
O orgulho também é outra razão que nos pode levar a pensar que já sabemos tanta coisa e não precisamos de investir mais na nossa santificação. E aqui, obviamente, também vamos entrar por caminhos que não deveríamos trilhar e a nossa fé vai arrefecer. E nós não podemos deixar que a nossa fé arrefeça. Devemos manter sempre a nossa fé quente. Devemos ter o pé no acelerador. Como vemos em Romanos 10, 17, que é um versículo conhecido, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E então, vamos ver um exemplo na palavra de Deus. E vamos ver o livro do profeta Ageu. E eu vou ler este primeiro capítulo para depois contextualizar o exemplo que eu quero dar. Então, Ageu, capítulo 1, eu vou passar a ler. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à vossa própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário. Até aqui a leitura da palavra. Então, nós vemos aqui que o povo de Israel estava completamente apático relativo à reconstrução do templo, que estava em ruínas, e estavam numa inércia em que colocavam as suas próprias prioridades em frente à vontade de Deus. E então nós vemos no versículo 4: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta? O povo preocupou-se mesmo primeiro com a sua comodidade e não pensaram no templo. E em resultado disso, eles estavam com dificuldades. Como vemos no versículo 6: Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Então Deus não estava com eles porque eles não colocaram Deus em primeiro lugar. E aqui o profeta Ageu foi importantíssimo, porque ajudou tanto os governantes como o povo a compreender que eles certamente seriam abençoados caso retomassem a construção do templo. E o resultado disto foi que Deus prometeu que estaria com eles. E nos versículos 12 a 14: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo,
e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Portanto, aqui o povo finalmente obedeceu, tomou consciência daquilo que tinha que fazer, e o resultado disso foi que Deus disse que estaria com eles. Disse, eu sou convosco. E então eles buscaram os materiais que necessitavam e eles construíram o templo. Então, o povo estava reticente na construção do templo e priorizaram aquilo que eles queriam, a sua comunidade, e então eles sofreram por isso. E podemos ligar isto à inércia. E o profeta Ageu convenceu o povo ao arrependimento e à ação. Outro exemplo, Jonas. Lembram-se que Jonas, assim como nós muitas vezes, tentou fugir daquela que era a vontade de Deus. Isso também pode ser uma forma de inércia na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tranquilos e não queremos sacrificar a nossa zona de conforto em prol da vontade de Deus. Ou às vezes a aprovação pode ser de tal forma que nós trememos e nós queremos fugir daquilo que é a responsabilidade que Deus nos deu. E o que é que Deus fez a Jonas? Deus colocou Jonas na barriga de um peixe. E para quê? Para que ele tomasse uma decisão. E essa decisão era a ação que Jonas precisava para mudar, para ter uma mudança de atitude e para que pudesse ser usado por Deus. E nós também podemos ser da mesma forma usados por Deus. Nós podemos dizer a Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero fazer a tua vontade. E Deus não usa necessariamente os melhores. Deus usa muitas vezes os piores, os mais fracos, não só para provar o seu poder, mas para provar que Ele pode operar através de qualquer um de nós. E agora, como é que nós podemos mudar então este estado de inércia? Como é que nós podemos evitar cair em algumas destas situações que nós acabamos de ver, nestes exemplos? E como é que nós podemos superar a nossa inércia espiritual? Recordam-se que eu tinha referido que a ação tem dois lados bons. Então, por um lado, nós podemos ser a luz que vai guiar uma alma a Cristo. Nós podemos interromper o tal primeiro lado mau da inércia, o de estarmos separados de Deus. Não pensemos que alguém o vai fazer, não pensemos que há sempre alguém que fala de Cristo. Muitas vezes temos que ser nós, e pensemos que muitas vezes nós somos a última oportunidade que uma pessoa tem de ouvir atentamente acerca da palavra de Deus, acerca da salvação. Portanto, pensemos nisso. Por outro lado, com o nosso testemunho e ação, nós podemos ser a força que vai ser aplicada na inércia da vida de alguém. E essa vida pode ser mudada, pode ser transformada pela graça de Deus. Não somos nós, é Deus que transforma e é o Espírito Santo que opera, mas a ação pode ser nossa. E agora, em vez de pensarmos nos outros, pensarmos um bocadinho em nós próprios. Se em vez dos outros nós quisermos mudar algo em nós e quisermos lutar contra uma inércia que nos prenda, quisermos sair de uma inércia em que nós nos encontremos, que ações é que nós podemos fazer por nós próprios e que atitude é que nós temos que ter perante um estado de inércia espiritual em que nós nos encontremos? O primeiro passo é claramente reconhecer, quer sejamos nós próprios que por algum motivo acordamos para a vida ou uma situação que nos faz apercebermos da nossa situação, ou quer seja algum irmão que nos ajuda, nós temos que perceber que estamos num caminho errado e que não vamos sair desse caminho enquanto não fizermos algo. Não vamos sair desse movimento constante enquanto não houver uma força, enquanto não houver uma ação. E depois de reconhecermos que estamos neste estado de inércia, o melhor que nós podemos fazer é orar. E orar é importantíssimo, irmãos, porque nós colocamos aos pés de Deus tudo aquilo que nos aflige e nós abrimos o nosso coração para que Deus possa enchê-lo daquilo que nós precisamos, daquilo que Ele tem para nós. Estamos a admitir que precisamos de Deus e que dependemos dEle, e isso certamente é o melhor que nós podemos fazer. Estudar a Bíblia. Nós nunca sabemos o suficiente, nós podemos sempre aprender mais acerca da palavra de Deus. E não basta nós estudarmos a Bíblia, não basta nós ouvirmos falar acerca da palavra,
Nós temos que ouvir, nós temos que interiorizar e temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos na nossa vida. A vontade de Deus não nos vai aparecer milagrosamente estando nós numa esplanada de um café com um livro aberto a ler um livro e de repente nós estamos a pensar, será que eu vou trabalhar para o estrangeiro? Isto é um exemplo. Vou trabalhar para o estrangeiro? Sim ou não? E de repente cai uma gota de água em cima da palavra vai. E nós, era isto. Eu tenho que ir, é a vontade de Deus. Isto não funciona assim, irmãos. Deus não funciona dessa forma. E nós temos um manual, nós temos um guia que nos diz aquilo que nós temos que fazer, que nos dá a vontade de Deus para a nossa vida e para a igreja. Só temos que estudar o que está aqui e nós vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida e para a igreja. Por último, viver a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E nós ao participarmos e ao praticarmos os nossos dons na obra e ao estarmos envolvidos nas atividades da igreja, nós não só vamos ser fortalecidos pelos laços uns com os outros, pelo ensino, pelo aconselhamento uns com os outros, como gozamos também de uma comunhão que nos traz para mais perto de Deus. E vejamos que Romanos capítulo 12, eu cito versículos 11 e 12. Versículo 11, não sejais rigorosos, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Já viram que nestes dois versículos está praticamente tudo aquilo que eu acabei de referir. Agora, não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, não nos deixemos demasiado confortáveis e descuidados com a vontade de Deus na nossa vida, com a nossa espiritualidade. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Colocamos nas mãos dele. Ponhamos o pé no acelerador, vamos ver o que é que ele tem para fazer connosco. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Não nos deixemos levar pela amargura e pela insegurança das coisas que nós não controlamos. Deixemos tudo nas mãos de Deus e descansemos nele. E perseverai na oração. É importante, irmãos. É o que nos faz sentir em paz, quando nós colocamos tudo aos pés do Senhor e nós sabemos que Ele certamente vai cuidar. E então, para resumir, muito rapidamente e para terminar, e mesmo que só levem isto daqui, porque a carne devia mesmo ter ficado a marinar. Não é isso. Primeiro ponto, a inércia é aquilo que nos mantém num estado que não nos aproxima de Deus. Nem da sua vontade, e até pode fazer o contrário. E por outro lado, segundo ponto, a ação é algo que pode transformar a nossa vida ou a vida de alguém através de nós, e é uma mudança do nosso estado, e é algo que nos pode aproximar a nós e aos outros de Deus. Amém? Era só o que eu tinha para partilhar. Que o Senhor nos abençoe.